com uma voz de muitas águas, e também da sua boca saía como uma espada afiada de dois lados. Certo? Então, irmãos, esse Jesus Cristo, que veio e derramou seu sangue para nos salvar, todos os profetas, começando lá de Êxodo, fala lá que Moisés falou assim: o Senhor vosso Deus levantará no meio de vós um varão semelhante a mim. Há de acontecer que todo aquele que não ouvir esse varão será extirpado, cortado do povo de Deus. Essa pessoa, irmão, que todos eles falam, João Batista falou decariosamente, e foi personificado na pessoa de Jó, de Elias, de Eliseu, de João Batista, irmãos, de tantos outros profetas. Todos falaram dessa mesma pessoa que é nosso Jesus Cristo. Agora, o Senhor Jesus, irmão, ele tinha um corpo físico, porque Deus fez o homem durar eternamente. Só que, como o homem transgrediu, Deus trouxe um outro homem. Está escrito assim: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Como, irmão? Como se ninguém viu Deus, como que o homem pode ser semelhança de Deus? Em espírito. O Senhor Jesus falou assim: Pai, aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu. Certo? E ele falou assim com Filipe, ali em 17, São João, em outra parte. Filipe falou: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele falou: Filipe, há quanto tempo eu estou convosco e tu ainda não me conheces? Não vê que eu estou do Pai e o Pai está em mim? Crede pelo menos pelas as obras que eu faço. Entendeu, irmão? Então o Senhor Jesus declarou em várias ocasiões que ele, o Pai, um era espírito e o outro era carne. Irmão, vê que o Senhor Jesus, ele padeceu na carne, irmão. Porque se ele tivesse padecido em espírito, o que o nosso adversário ia dizer? É espírito não sente dor mesmo, espírito não sente fome, né? Mas o Senhor, irmão, ele foi feito homem carnal, como o apóstolo Paulo falou. O primeiro homem, o primeiro Adão, foi feito alma vivente, e o segundo, espírito vivificante. Certo? Então é nisso, irmão, que eu quero meditar e conversar com vocês sobre essa parte. Que o Senhor Jesus, ele veio personificado primeiro em Adão. Mas como o homem caiu, Adão caiu, e voltou para a terra, e a terra consumiu o seu corpo. Veio um outro, feito um pouco menor do que os anjos, como está escrito na palavra de Deus, né? Esse mesmo Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos, vimos ele agora coroado de honra e glória. E diz assim, que depois que ele tornar como homem, ele se humilhou e tornou, irmão, serviçal dos homens. Como ele diz ali, irmãos, 15 de São João. Eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Irmão, retificando, isso foi em 13 de São João, né? Ali 15 vai faltar a união íntima de Jesus com os crentes. Então, irmãos, isso quer dizer o quê? Que o Senhor Jesus, muitos questionam se ele realmente veio nessa terra. Ele veio, irmãos. Ele veio. E o homem, que quando ele falou assim, irmãos, para nós imitar ele, para nós ser como ele, e ele como Pai, e nós como ele. Depois o apóstolo Paulo, depois que ele tornou apóstolo, ele falou: ser meu imitador, como eu sou imitador de Cristo. Em que, irmão? Em obras, em fé, em caridade. E aí, irmãos, ele imitou ele até no corpo físico, que Paulo também, irmão, foi martirizado. Certo? Cada um de nós vamos glorificar a Deus com o nosso corpo terra de uma maneira. Mas nós temos, irmão, que compreender que o Senhor Jesus verdadeiramente, ele veio na terra, irmãos, e padeceu
tudo que passou por nós, mas ele é o bendito Filho de Deus. Irmãos, agora, por que então Deus precisou de fazer uma réplica de Adão, só que um homem espiritual, no mesmo tempo carnal também? Porque Jesus tinha sangue e tinha carne, tinha osso, como ele falou ali na ressurreição ali no Evangelho de São João, que ele ressuscitou e todo mundo ficava admirado para ele, falando, ele falou, apalpai em mim e vê que o espírito não tem carne nem osso, e vede que eu tenho. E pediu ali um pedaço de favo e comeu na presença de todos, porque espíritos não comem. Então ele mostrou, irmão, que ressuscitou com o corpo de homem, certo? E sobrevive espiritualmente. Então, irmãos, é isso que eu quero que nós vamos entrar agora nessa parte. Está escrito, irmão, ali em 1 São João, que ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Depois ele falou, Pai, eu quero aquela glória que eu tive contigo antes que o mundo existisse. E lá em Gênesis está escrito assim, olha, que não está escrito em 1 São João que ele é o verbo? Então está escrito assim, e disse Deus, haja. Esse diz, não, ordenou, isso é em palavras. E verbo quer dizer palavra. Isso quer dizer que o Senhor Jesus já estava lá no princípio, depois quando fez o mundo. Irmão, ele estava junto com o Pai, e depois ali, nos primeiros capítulos de Gênesis, está escrito que ele fez todas as coisas até o 7º dia, e o 7º dia ele descansou, irmão, porque 7 é o número da perfeição, por isso que ele podia ter feito em 8, em 10, em 3 dias, em 2, né? Mas ele foi até o 6º, e o 7 que ele o santificou. Quem o santificou? Deus o santificou, para ele ser o primogênito e unigênito Filho de Deus. E nós, irmão, cada um de nós, por isso, irmão, que quando nós passamos nas águas do Santo Batismo, não se batiza em grupo, cada um batiza da sua vez, porque nós também somos únicos na presença de Deus. Não tem Dom Geraldo Carolino espiritualmente, não tem. Quer que o nome que você tiver, o Senhor Jesus falou ali em Apocalipse, que eu darei uma pedrinha branca com o nome de cada um, aquele que for digno de herdar a vida eterna. Então, irmãos, tudo isso, toda essa preparação, tudo isso que o Senhor Deus fez, para ver se o homem alcançasse a perfeição. Mas passaram, irmão, muitos mil anos e o homem não conseguiu chegar à perfeição. E veio o Senhor Jesus, na imagem e semelhança do Pai. Irmão, e o seu ministério durou apenas 3 anos e um pouquinho, ou mais um pouquinho, pode ser mais um pouquinho. Nesses 3 anos, ele mostrou que é possível nós viver segundo a vontade de Deus, basta nós se transformar através da vontade de Deus e pelas águas do Santo Batismo, a saber, pela fé em nome do Senhor Jesus. Porque diz assim, que Deus amou o homem de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não para condenar o mundo, mas para salvar. Irmão, quem veio para salvar o mundo? Quem? Foi Jesus Cristo. Então, irmão, ele fez nós, espiritualmente, quando nós passamos pelas águas do Santo Batismo, nós vamos formando a imagem de Jesus Cristo em nós. A criança não leva, irmão, 9 meses para formar, e nós levamos, irmão, muito tempo, outros nascem, formam antes, outros depois, mas nós vamos formando no ventre da nossa mãe a pessoa perfeita em nosso Senhor Jesus Cristo.